Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o frio que vem atingindo com muita intensidade a região sul e sudeste do país não vai dar trégua no fim de semana. As temperaturas seguem abaixo do zero no sul até a próxima segunda-feira. E a semana começou e vai terminar gelada no sul e no sudeste do país. A massa de ar polar só deve dar uma trégua a partir de segunda-feira, com uma leve subida gradual das temperaturas. Na próxima semana, a previsão é que a massa de ar frio já vai enfraquecendo e as temperaturas comecem a subir aos poucos. O frio vai ficando cada vez menos intenso. Somente nas serras ainda podem ter novos recordes de baixas temperaturas. Nesta madrugada, as temperaturas foram muito baixas e muitas regiões do sul e do sudeste do Brasil amanheceram geladas. Em Santa Catarina, a temperatura ficou abaixo de 8 graus negativos pelo segundo dia seguido. A cidade que registrou a menor temperatura foi Urupema, na Serra, com 8 graus e meio negativos às 6 horas da manhã. Em São Paulo, a temperatura também ficou negativa no extremo sul da capital. Os bairros de Engenheiro Marcilac e Capela do Socorro registraram 2 graus negativos nesta madrugada. E falando sobre coronavírus, com o aumento da taxa de vacinação, a cidade do Rio de Janeiro planeja uma reabertura de atividades. A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja a reabertura em 3 etapas a partir de 2 de setembro. Nessa data, a Prefeitura espera ter 91% dos adultos vacinados com a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid. O plano é que no começo de setembro sejam liberados eventos em locais abertos e permitir 50% de público em estádios e danceterias, desde que os frequentadores tenham recebido as 2 doses. Em 17 de outubro, a Prefeitura planeja liberar 100% de público nos estádios e danceterias, exigindo esquema vacinal completo. Nessa data, a Prefeitura espera que 79% dos cariocas de todas as idades tenham se vacinado com a primeira dose e 65% com a segunda dose. Já em 15 de novembro, quando 75% dos cariocas poderão ter recebido a segunda dose, a previsão é liberar a população do distanciamento social e do uso de máscaras, que serão obrigatórias apenas no transporte público e nas unidades de saúde. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, explicou que o plano depende da colaboração da população, que deve continuar respeitando as medidas de prevenção e buscando a vacinação até lá. A preocupação do brasileiro ainda é ter a maior parte da população imunizada. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias e pela FSB, 90% dos brasileiros querem se vacinar mesmo que seu imunizante de preferência não esteja disponível. E 75% não tem uma vacina favorita contra a Covid. Dos brasileiros afirmam que não escolheram ou não pretendem escolher a vacina contra a Covid-19 na hora de se imunizar. A pesquisa Os Brasileiros, a Pandemia de Covid-19 e o Consumo indica que 75% das pessoas não têm uma vacina de preferência. 23% escolheram um imunizante favorito e apenas 9% dos entrevistados negariam a vacinação caso a única disponível fosse diferente da preferida. E quando se fala em estar imunizado, 90% querem receber alguma dose, independente da marca. Entre as pessoas ouvidas, 71% afirmaram não ter marca preferida, 19% têm preferência, mas não deixariam de tomar a vacina. E apenas 4% disseram que têm preferência por um fabricante e, por isso, deixariam de se vacinar caso o imunizante disponível não fosse o desejado. Cerca de 26% dos entrevistados consideram que a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil é muito grave. E apesar da Covid ainda causar medo em 47% dos brasileiros, a população também está mais confiante em voltar a frequentar estabelecimentos comerciais. Cerca de 53% dos entrevistados acreditam que em 2 meses o número de casos e mortes provocadas pela pandemia de coronavírus no Brasil vai diminuir e apenas 4% acreditam que ainda vai aumentar muito. Enquanto muitos países ocidentais ainda se esforçam para aplicar o esquema completo de vacinação contra a Covid à sua população,
Israel entra em um terreno desconhecido ao começar a administrar, a partir desta sexta-feira, uma terceira dose em pessoas com mais de 60 anos. Para promover a campanha, o presidente Isaac Herzog e a esposa receberam a terceira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech. O ex-primeiro-ministro também foi vacinado com a terceira dose. A administração de 3 doses da vacina anti-Covid-19 reforça a proteção contra a contagiosa variante Delta, segundo a Pfizer. Mas não foi aprovada pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos nem da União Europeia. Israel fez uma rápida campanha de vacinação graças a um acordo com a Pfizer-BioNTech. O país suspendeu muitas restrições em junho, quando os novos casos de Covid caíram de 10 mil para menos de 100 por dia. Mas nas últimas semanas, o número de contágios voltou a subir e medidas como o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados voltaram a ser adotadas. No território, 55% de seus 9 milhões de habitantes completaram o esquema de vacinação, mas cerca de 1 milhão de pessoas rejeitam ser vacinadas. Olha só que bacana, um projeto experimental de habitação verde em Chengdu, no sudoeste da China, atravessa o cinza e as pedras da cidade. O Jardim Florestal é uma experiência para quem busca viver em meio à vegetação e uma melhor qualidade do ar. Vistos do alto, estes prédios mais parecem grandes selvas verticais em meio à cidade de pedra e cimento. Os 8 edifícios com plantas exuberantes nos terraços dos apartamentos ocupam um bairro residencial de Chengdu, capital de Sichuan, no sudoeste da China. O projeto experimental foi batizado de Jardim Florestal Qi e foi lançado em 2018. 这个房子呢，因为它名字也叫区城市森林花园，它给我们的感觉也就是这个感觉。 Este lugar é chamado assim pois nos dá exatamente esta sensação. Temos e cultivamos nosso próprio jardim, por isso escolhemos aqui. 所以感觉住起来也非常舒服啊，所以选择了这个地方。 Em algumas partes, a sensação é de que estamos em uma casa instalada na copa de uma árvore, em meio a uma floresta tropical. Um dos benefícios deste tipo de moradia para alguns residentes está na qualidade do ar. Uma vantagem considerável para quem vive em um dos países mais poluentes do mundo. Eu acho muito bom, o ar é ótimo e muito melhor do que em minhas casas antigas. O ar é bom ao acordar de manhã e as árvores verdes fazem bem para nós idosos. Elas são boas para os nossos olhos. Em outras partes do condomínio, a selva parece ter invadido varandas, coberto muros e avançado em um andar para o outro. A localização é muito boa e o tráfego é bem conveniente. Há um sistema de compras bem desenvolvido e tudo o que precisamos para morar e trabalhar aqui. Mas nem tudo são flores e verde. O jornal semi-oficial Global Times relatou a escassa taxa de ocupação dos 826 apartamentos. De acordo com os inquilinos, o desinteresse estaria motivado pela presença de muitos mosquitos que se proliferam à medida que a vegetação cresce. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.